Olá pessoal, estamos de volta com mais uma entrevista aqui na Web TV. Desta vez nós estamos recebendo a Ana Beatriz Taceron, carinhosamente chamada por Bia, por nós e pelo pessoal da saúde, que vai falar um pouquinho para nós da varíola do macaco, que nós estamos vendo aí, né, na região. Nós já temos alguns casos, e nós recebemos uma informação hoje, eu vou ler para vocês aqui, depois vou pedir para a Bia explicar para nós. A Secretaria Municipal de Saúde informa que 3 pessoas procuraram atendimento médico com lesões na pele e foram notificados como casos suspeitos de varíola do macaco. Isso é aqui na cidade de Andradas. Tratam-se de pessoas sem antecedente epidemiológico, ou seja, não tiveram contato com contaminados e tampouco estiveram viajando para outras regiões que tenham casos confirmados. Os 3 casos suspeitos seguem sendo monitorados pela vigilância epidemiológica e estão bem. Bia, muito bem-vinda aí ao Web TV Andradas hoje. Mais uma vez, muito obrigada por você aceitar o nosso convite, né, para estar vindo falar com a gente. O que você tem para falar para a gente especificamente nesse caso dessa informação que nós recebemos hoje? Nosso papel como vigilância em saúde é informar a população, né? Por isso, o motivo dessa nota oficial da Prefeitura, diante desses 3 casos que foram notificados essa semana, com uma suspeita em relação à doença, que é a varíola dos macacos, popularmente conhecida, mas que no meio da saúde ela é denominada de monkeypox. Não é um motivo de alerta inicial para a população em relação ao risco iminente de contaminação, porque embora essas 3 pessoas estejam sendo monitoradas, acompanhadas pelos médicos, diferentes médicos que atenderam, elas estão sendo monitoradas em relação a outros sintomas que nos levem à evidência de ser a doença, a varíola dos macacos. Mas, inicialmente, essa possibilidade ela é de suspeita, mas não confirmada, inclusive que não se enquadra nesse principal critério, neste momento, que é o vínculo epidemiológico, que é ter tido contato com pessoas com lesões, pessoas com quadros suspeitos também, ou confirmados da doença. Então, hoje, neste momento, essa situação epidemiológica que nós estamos aqui na nossa região e no nosso país ainda, é obrigatório esse vínculo epidemiológico para que realmente seja uma suspeita de varíola dos macacos. Porém, é sempre melhor errar para mais do que para menos. Com certeza. Então, diante da dúvida, os profissionais notificaram essas 3 pessoas. Elas seguem no isolamento domiciliar em observação, em acompanhamento do caso. Então, o que nós estamos observando? Se tem a piora do quadro clínico, que hoje a situação ela é leve, ela é muito mais focada mesmo nas lesões de pele. São pacientes que tiveram lesões, na maioria, só em extremidades, ou só nas mãos, ou só nos pés. Então, pequenas pontinhos, bolinhas, que chamaram a atenção desses médicos. Não tem sintomas como febre alta, aumento dos gânglios, principalmente aqui dessa região cervical. Então, não tiveram realmente contato com nenhum caso suspeito, não nos informaram nenhum vínculo em relação a esses casos suspeitos ou confirmados. Então, seguem em monitoramento. Qualquer caso suspeito, esses profissionais entram em contato com a vigilância epidemiológica e eu faço um contato direto com a nossa regional, referência, né, a pessoa que é referência técnica dos casos da monkeypox, para a gente discutir caso a caso. Também a gente tem a ajuda de uma médica infectologista, a doutora Lívia, que nos discute, discutimos juntos caso a caso, que nos ajuda em todos esses casos de vigilância. E esses 3 casos, nós não temos fortes evidências em ser a doença, inclusive a orientação da nossa referência técnica é que não seja coletado esse exame específico agora, mas que sejam coletados outros exames que descartem outras doenças que têm manifestações parecidas, essas alterações na pele. Então, uma orientação para a população é, na dúvida, não subestime seus sintomas diante de qualquer diferença aí que tenham notado no seu corpo. Lesões de pele inespecíficas, independente do local, independente da região, é importante procurar por atendimento médico, porque nós temos inclusive outras doenças que podem se manifestar com lesões de pele.
Um exemplo são as petequias, aquelas manchinhas vermelhas, que é muito comum nos pacientes vítimas, por exemplo, né, da infecção pelo Aedes aegypti e a dengue. Entendi. Então, na dúvida, tem alteração na pele, procure por atendimento médico. O que é importante reforçar? Não é apenas alteração na pele. Então, porque as pessoas também não fiquem preocupadas se qualquer diferença nas mãos, nos pés, bolinhas que surgiram, eu estou com a doença. Tá? Não. Então, são outros sintomas que são inicialmente gripais. Então, dor no corpo, mal-estar, sensação de falta de apetite, febre, muitas vezes coriza, sensação de gripe, desconforto na garganta, que vem em seguida dessas lesões de pele. Tá? Então, procure pelo atendimento médico. Se for necessário, diante dessa suspeita, será feita uma notificação. O paciente ele passa a ser observado, ele fica inicialmente em isolamento, até que outras patologias que estejam sendo investigadas também sejam descartadas. E aí, neste acompanhamento, a gente observa a necessidade ou não da coleta de exame. A gente precisa que esse apoio técnico também caracterize a suspeita dessa doença para nos enviar os kits necessários para a realização dos testes, que variam muito na fase que a doença está, na fase que essa lesão está. Na fase inicial, é coletado o exame da própria lesão. A partir do momento em que essas lesões vão ficando mais sequinhas, as crostas das lesões são enviadas para teste. Através dessas crostas que vocês fazem teste. Bia, me fala uma coisa, essas pessoas que estão em monitoramento, né, essas 3 pessoas, elas têm que ficar, elas estão isoladas da família também, elas estão num determinado... Porque está havendo o monitoramento para ver se essas pessoas não estão circulando na cidade? Elas estão isoladas no domicílio, elas estão saindo apenas para atividades relacionadas à saúde, foram orientadas por quem atendeu, né, da importância de elas estarem utilizando a máscara. Os familiares também são observados, se mais ninguém teve e mais ninguém da família apresentou os casos todos leves, os sintomas muito isolados, normalmente em extremidade, um caso ou outro em que acometeu mais região de cabeça ou face, mas muito palmas das mãos, sola dos pés, não tem aquela linfadenopatia, que são aqueles aumentos dos gânglios, da região dos gânglios, não tem relato de acometimento em regiões genitais, tá? Então, são casos muito leves e, como eu te falei lá no comecinho, como não tivemos nenhum vínculo dessas pessoas com outros pacientes, elas estão sendo monitoradas por questão de cuidado, mas a forte evidência é que não seja a doença. Tá? É que o nosso papel, como nós não temos testes específicos que nos permitam o descarte neste momento, foram notificados como casos suspeitos e estão sendo monitorados. Mas o alerta em relação à população é que é uma doença viral. E a transmissão é rápida, né, Rosângela? Então, era uma doença que ela estava erradicada. O que era comum, era até endêmico, era comum o aparecimento na região da África, principalmente ali próxima da região do Congo, né? Sim. Quando esse caso ele foi detectado pelo primeiro caso no Reino Unido, foi o dia 15 de maio. Olha como é rápida a transmissão. Sim. No dia 31 de maio, a gente já tinha o registro do primeiro caso no Brasil. Então, no mesmo mês, diferença de 15 dias, já tínhamos o primeiro caso aqui no Brasil. Né? Você tem um número de quanto mais ou menos nós estamos hoje? Você tem esse levantamento? Os dados epidemiológicos, eles são muito dinâmicos. Eu vou te passar um número agora da última nota técnica, mas às vezes esse número ele já aumentou. A gente tinha quase 2.000 pessoas notificadas até o dia 27 do mês de junho e quase 1.000 confirmados. Então, 978 casos confirmados. Aqui no Brasil? No Brasil. E já tivemos um óbito na região, foi na cidade de Belo Horizonte, um óbito em Minas, de um homem de 41 anos, mas ele fazia um tratamento oncológico, ele era imuno, né, deprimido. Então, o que é importante, não são casos que a gente observa um agravamento. Sim. É um incômodo da doença, porque além do sinal gripal, ele tem a manifestação física na pele, então é um incômodo, requer um tempo maior de isolamento. Então, normalmente a doença, ela fica o vírus fica incubado na pessoa em torno de 6 a 16 dias, pode chegar até 21 dias. Nossa. Essa pessoa está liberada do isolamento quando as suas lesões de pele realmente estão curadas. Então, o tempo de isolamento é um tempo maior, então você tem um incômodo, né, físico,
social. Com certeza. Nós não temos um problema tanto de agravamento da doença, mas sempre vale aquele reforço. Se você tem um problema de saúde, então uma gestante que já tem um sistema imunológico mais deficitário por conta da gestação, né? Uma doença que já tem uma comorbidade, é um paciente que já faz um tratamento onde o seu sistema imunológico já tem essa deficiência. O idoso, as pessoas que têm, né, maior probabilidade de pegar uma doença viral, deve ter aí o seu cuidado ainda maior, redobrar os cuidados. Essas pessoas, no caso, você até aconselha que usem máscara? Elas estão orientadas, né, a manter o distanciamento dentro do domicílio de pelo menos 1 metro entre as outras pessoas, ficarem alerta em relação ao início dos sintomas das outras pessoas da casa, o uso da máscara, não compartilhar objetos, então não dormir na mesma cama, então é sempre evidente aí a contaminação no uso do lençol, objetos mesmo que foram recentemente tocados. Então todos recebem essa orientação, mesmo não tendo aquele vínculo, que é importante reforçar que nós estamos nessa fase do vínculo. Entendi. Lembra do Covid, lá inicialmente, que a gente associava a Covid quando você saiu da cidade, teve contato com pessoas que tinham, né? Então hoje, se a gente pega uma pessoa, tem esses sinais iniciais, porém, é um paciente que não teve contato com mais nenhum caso suspeito, não viajou, não tem uma ocupação profissional que tenha contato com várias pessoas, a chance, a probabilidade de ser a monkeypox, neste momento, com certeza muito menor ou quase zero. É por isso que nossa referência técnica sempre nos direciona em quais exames agora, inicialmente, devem ser feitos, quais patologias devem ser descartadas, para aí sim ser coletado esse exame. E lembrando que a população não precisa não ficar estado de pânico, estado de pânico, disso, né? Qualquer coisinha vermelha que vê no corpo, não é assim, né? Não. Fazer a coisa mais devagar. Não é assim, né? É importante que saibam como é a manifestação dessa doença, a importância da prevenção mesmo, se você vai para fora daqui, se você vai num lugar que você tem contato com muita gente diferente, que tome essa precaução, mas não é um momento de pânico de forma alguma. Você deve estar acompanhando. Ontem nós assistimos o secretário de Educação, de Saúde de Poços de Caldas, Carlos Mosconi, ele dizendo que Poços de Caldas está com 3 casos. Um foi confirmado, os outros 2 estão como suspeitas, né? E seria interessante, Bia, você falar para o pessoal, porque em Poços de Caldas nós temos o Véu das Noivas, que uma das atrações é os macaquinhos ali, que é as coisas mais lindas, né? Então, nós estávamos conversando um pouquinho antes da entrevista, seria interessante você falar para quem está nos ouvindo que essa doença não tem nada a ver com macaco, não é o macaco que passa para o ser humano, né? É uma doença zoonótica, então quem trouxe para o homem, essa transmissão inicial, ela é uma doença que passa do animal para o homem, mas agora a preocupação dessa disseminação da doença é do humano para o humano. Para o animal, né? Então nós recebemos, né, algumas pessoas com dúvida, olha, eu estou com uma lesão na pele, eu estive numa cachoeira no final de semana, já associando que podia ter pego do animal, Sim. né? Então não é isso. Nós estamos falando de uma doença viral, em que pode ser transmitido do animal infectado para o homem e do homem para o homem. Sim. A nossa preocupação hoje do homem para o animal. É o homem infectado, é uma doença zoonótica, inicialmente foi de um animal infectado para o homem. Sim. E hoje ela passa, se tivermos contato ainda com um animal que ele não é um incubador do vírus, mas enquanto está lá, ele não é, né? Ele pode transmitir, mas o nosso problema hoje não é o nosso contato com o macaco, por exemplo. Sim. É o nosso contato com o humano infectado. Com o humano infectado. Então, a questão não é se prevenir da cachoeira em si, é de outras pessoas que tenham essas manifestações, né, do sinal gripal associado a essas lesões características da monkeypox. Essa é a prevenção, né? Sim. Por isso, Rosângela, que na saúde a gente usa muito esse termo monkeypox e evita a questão da varíola dos macacos, para que a gente faça essa associação do risco da doença, homem-homem, né? Não associada necessariamente com a transmissão somente do animal para nós e essa medo até desses animais sofrerem, né? Sim, judiação, porque tem gente aí que pode não entender e de repente vem ainda querer
Tirar a vida de um animalzinho que não tem nada a ver, né? Exatamente. Então é importante que é uma doença viral. Se você tiver contato através de gotículas, através de saliva, através, né, como a Covid, daquele contato com objetos que foi recentemente manipulado por uma pessoa infectada, é que você pode transmitir a doença. Por isso que é importante, né, Bia, as pessoas com mais facilidade, comorbidade, o uso da máscara, né? O uso da máscara. Você acabou de falar aí, a gotícula, tudo, né? No Brasil, né, nós já temos, então, um número expressivo de casos relatados. A gente sabe que isso aumenta, né? Isso aumenta muito rapidamente. Então, mesmo que Andradas, hoje a gente não tem nenhum caso confirmado. Mas você vai sair daqui, você vai para outras regiões, outras cidades. Nós sabemos que a nossa população, ela trabalha, ela viaja para trabalhar, para fazer compras, sim, né? Sim. Então, hoje, o maior número de casos no Brasil estão na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então, é importante que, se você vai sair da cidade, você tome esses cuidados adicionais. Principalmente, né? Indo para esses locais aí que são, né, como você acabou de falar, que é o maior número de pessoas contaminadas, né? Isso. Inclusive já com o exame dado positivo, né? Bia, tem uma previsão de vacina para essa situação, para essa nova situação que aparece aí, né? Isso. O Ministério da Saúde, né, já falou alguma coisa em relação à vacina chegar no Brasil em setembro, uma remessa, em outubro, uma outra remessa, né? Elas são adquiridas por meio de um convênio maior, onde um número maior de doses elas são adquiridas até para outros países, né? Então, isso já está sendo providenciado. Então, provavelmente em setembro vocês aí escutem novas campanhas, né? No Brasil, não sei, nós não sabemos. Essa vacina já existe. Para esse tipo de coisa já existe, não é como foi na Covid, que era um teste, não. Já existe, né? Tanto que já tem essa previsão de chegada para nós no mês de setembro, então muito mais rápida do que da Covid. Nós também não estamos vendo agravamentos e mortes, né? Inclusive nesses outros países, porque começou lá, né? Primeiro caso no Reino Unido, depois Portugal, Suécia, ou seja, o maior número de casos na Europa. Sim. E depois também Américas, né? Como o Brasil. Então, já temos aí referência de outros locais. Então, a gente não observa um risco de morte, como nós tivemos com a Covid, um risco de complicações, como nós tivemos. O alerta é em relação aos cuidados para a população, para que a gente não tenha sobrecarga do serviço de saúde, que a gente não tenha um número grande de pessoas afastadas de suas atividades profissionais, laborais, sociais, por conta de ser uma doença, né, de risco de contaminação muito grande, mas que não é um motivo de pânico, não, da população. Nós estamos naquela fase inicial da doença, Rosângela. Novas notas técnicas chegando a todo momento, capacitações ainda sendo elaboradas para os profissionais da saúde, realmente ainda é uma situação muito nova. Com certeza, né? Que preocupa, não deixa de nos preocupar, né? Inclusive, né, em que momento, né, esse quadro ele vai ficar ainda mais alarmante, quais outras medidas adicionais teremos que tomar. Isso é tudo ainda muito incerto. Mas, com certeza, estamos num período ainda menos preocupante do que na época do Covid, né? Da Covid. Você acha, talvez seja uma pergunta até antecipada, porque, como você mesma falou, tudo é novo, a vacina que chega em setembro, você acha que a população vai ser obrigada a tomar essa vacina? Vai ter que constar também A gente acredita que vai ser muito parecido em relação às doses, né? Inicialmente para os profissionais da saúde, para aquelas pessoas que tenham tido um contato direto com casos confirmados. Então, nós acreditamos que seja inicialmente nesta população, né? E que é a recomendação do uso como foi da Covid. Muito dificilmente você obriga uma pessoa a se vacinar. Mas, com certeza, faremos campanhas muito fortes incentivando a vacinação nessa população. Com certeza. Bom, pessoal, nós acabamos de conversar com a Ana Beatriz Taceron, que é da Divisão de Vigilância em Saúde. Ela veio falar para nós um pouquinho, né, sobre a monkeypox, que é assim que vocês estão falando, né, que o pessoal da saúde está se comunicando com a população. Nós recebemos uma nota de que na cidade de Andradas 3 casos suspeitos, então nós a convidamos para falar com a gente. Bia, as suas considerações finais e também deixando a população mais tranquila e um telefone para contato caso as pessoas tenham alguma dúvida, né?
Nós vamos disponibilizar para vocês o celular do apoio técnico, qualquer dúvida, inclusive para os profissionais da saúde que também tenham dúvidas, né, durante seu atendimento. Hoje o fluxo de direcionamento desses casos é contato com a Divisão de Vigilância em Saúde, que nós também fazemos contato com a referência técnica em relação à testagem, evolução da doença. Então é importante que a população saiba que nós temos casos próximos à cidade de Andradas e outras cidades onde a população também sempre se desloca para suas atividades. Então, que a população fique em alerta aos sinais gripais, sinais respiratórios associados a lesões de pele e procure por atendimento médico quando necessário. Mas que a população não precisa ficar em pânico. Esses 3 casos suspeitos têm forte evidências de que não seja. Nós só não descartamos inicialmente, porque precisamos realizar esse monitoramento em torno de, no mínimo, 16 até 21 dias, para que esses casos sejam descartados. Então, eles foram notificados, mas não é um motivo para a população ficar em pânico, né, em desespero em relação a qualquer sinal de pele diferente, estar achando já que é uma varíola do macaco. Para que essa lesão seja caracterizada, hoje nós precisamos ter um vínculo epidemiológico. Então, uma história de que a pessoa foi para a região que está tendo muitos casos, teve contato com várias pessoas, ou teve contato com caso suspeito ou caso confirmado, e que não tenha somente de forma isolada a lesão da pele, mas que tenham outros sintomas associados, né? Sinal de gripe, mal-estar, falta de apetite, febre, aumento dos gânglios linfáticos, região em que o corpo está tendo uma reação a um vírus. Né? Então, que a população, se tiver dúvidas, se tiver um problema de saúde, procure por um atendimento médico, mas hoje nossa intenção é informar a população sobre a doença e não causar aí qualquer tipo de pânico na população, né? Mas sempre vale reforçar a importância dos cuidados, principalmente quem tem alguma fragilidade de saúde, que fique alerta e que procure tomar todas as medidas de cuidado, como era com a Covid, o uso de máscara, a higienização das mãos e evitar aí frequentar um lugar com um número muito grande de pessoas. Com certeza, manter o distanciamento, né? Nós vamos deixar para vocês aqui o número da central de monitoramento, que é o 35 99868 0551. É esse mesmo, né? Isso mesmo. 99868 0551. É só vocês ligarem lá na central de monitoramento, se vocês tiverem alguma dúvida, tirar as dúvidas com eles e sempre lembrando, né, que a saúde em primeiro lugar e que você também fique alerta, não apavorados, como diz a Bia, porque a situação está sob controle. Essas 3 pessoas aí são apenas suspeitas, mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né, Bia? Bia, mais uma vez, muito obrigada. A Web TV é sempre aberta aí para vocês, para trazer informações para a gente de utilidade pública para a população. Muito obrigada, Rosângela. É isso aí, pessoal. A gente volta a qualquer momento com mais notícias e matérias de interesse da população como essa. Se você tem alguma crítica, sugestão para passar para a Web TV Andradas hoje, o nosso WhatsApp é 3731-3637. A gente volta aí a qualquer momento. Até lá.